Então, olá a Perfeito. todos. Estamos aqui para mais uma entrevista do nosso projeto Porque História. E hoje nossa convidada é a professora Sandra Resmini, que é graduada em História e Direito, tem especialização em Direito Público, é mestre em Direito e atua como professora na rede de ensino médio e na educação superior, ministrando as disciplinas de Ciência Política e História do Direito. Professora Sandra, muito obrigado pela sua presença. E já partindo para suas considerações iniciais e também já fazendo a minha primeira pergunta, para que serve a história? Muito obrigado. Imagina. Para que, olha, sabe, essa pergunta eu também me faço. Essa é um questionamento que eu, por vezes, me faço. Para que serve estudar o tempo? Porque é isso que a gente faz, né? É isso que o estudante de história, é isso que nós, professores de história, fazemos. Nós estudamos o tempo, né? Estudamos aquilo que nos antecedeu. Eu acho que tem vários motivos, além das questões acadêmicas que vocês já devem ter, devem conhecer, vários objetivos que vocês já devem trabalhar. Mas a história é uma anamnese do tempo, é uma identificação do percurso da humanidade. Então, a identificação do que aconteceu no percurso da humanidade nos permite refletir sobre o nosso momento presente, sobre quem somos, sobre nossos projetos futuros. Então, nessa anamnese do tempo, nós nos encontramos enquanto humanidade. E eu acho que, para mim, isso é o mais fundamental, é nós nos encontrarmos enquanto humanidade. Existem frases muito famosas que se atribuem a Cícero, a que história é mãe da vida. Ela é mãe da vida, mas ela não é uma determinante da vida. A gente faz, a gente cria, não é, as condições do momento presente. E a criação dessas condições demanda a reflexão do passado. Então, no momento que a gente está fazendo essa anamnese, esse entendimento do tempo, a gente está criando condições para mudar o presente, projetar o futuro, entender que o mundo não surgiu quando a gente nasceu, né? Que às vezes nós pensamos dessa maneira, as crianças pensam assim, às vezes os adolescentes pensam assim. O adulto não pode pensar mais. Então, existia mundo antes, existia história, existia gente, não é? E esse tempo a gente precisa entender para se entender, para se melhorar enquanto humanidade, para se chegar à humanidade, que eu acho que falta, pelo que a gente tem observado, e recentemente, não é? Nós vimos essa semana, estamos vendo o quanto nos falta de humanidade. Então, para mim, a história hoje tem essa característica. Para mim, essa é a parte mais forte da história. É nos transformar em humanidade a partir de um conhecimento que é científico. Não sei se foi possível entender, não é? E a partir daí a gente consegue contextualizar, perceber, identificar, não é, o nosso, até eu acrescentei, o nosso papel no mundo, o papel que nós temos como cidadão, como ativistas, onde a gente vai atuar, não é? Onde a gente vai ativar, né? Que locos nós vamos ativar, né? Que reflexões que a gente vai fazer, como é que a gente vai contribuir, o que a gente vai romper, com o que a gente vai romper, o que a gente quer romper. Acho que eu não sei se respondi a contento, mas para mim, assim, pessoalmente, é o que é para que serve a história. Sim, respondeu. E agora minha pergunta: qual é o sentido de ensinar e pesquisar história hoje em dia? O sentido é esse, o sentido é garantir esse objetivo, é garantir que as pessoas saibam quem nós somos, é garantir que o aluno, que as comunidades, que o público em geral, saiba quem ele é, porque a história diz quem nós somos. Não é? Esses fatos dizem quem nós somos, que nós estamos vendo, não é aqui, na Ucrânia, em outros locais, diz quem nós somos. Então, é entender quem nós somos. Quando a gente começa o trabalho de história, talvez você lembre, Vincenzo, mas Vincenzo, né, você não gostava que eu chamasse de Vincenzo.
A gente geralmente pergunta para os alunos o que eles gostariam, não é, de aprender, o que eles gostariam, né, de estudar, e alguns alunos falam da história dos seus antepassados. Só que esse aluno, ele chega não com o conceito de antepassado, ele chega com uma pré-concepção de quem ele imagina que seja. Então, ele imagina que ele é um europeu, ele imagina que ele é um suíço, um alemão, um polonês, e ele é produto de uma violência que aconteceu aqui na terra, na nossa terra, na terra Brasilis, de um processo de exploração colonial. Ele faz parte disso, porque ele é brasileiro. E é essa história do Brasil. Essa história de violência é a nossa história. Então, a gente tem que se identificar, a gente tem que se encontrar dentro daquilo que nos gerou. E a história, para mim, é isso. Né? A história, para mim, é isso, e é exatamente o sentido de se ensinar. É parte do que eu sou, é parte do que eu quero, é parte do sentido de se ensinar. A anamnese do tempo que nós somos, encontrar-nos e o acesso. Não é dos alunos, agora a gente fala dos alunos, né? Você pediu qual o sentido de ensinar história hoje, mas a gente ensina para os nossos educandos, não é, para os nossos alunos, as nossas alunas, não é, os nossos estudantes, é o que eu prefiro empregar melhor, mais hoje, mas a gente ensina a comunidade também, a gente está em outros espaços, os professores estão em outros espaços, nós atuamos, vocês vão ter essa possibilidade que nós não tivemos de atuar com arqueologia, de estar presente em outros ambientes da sociedade, ensinar para ela, além dos alunos, então que é o cidadão, quem é o cidadão, não é quem é o ator presente, quais são as forças envolvidas nesses processos que a gente enxerga no jornalismo. E a função do jornalismo é essa, é mostrar o presente. Tá? A nossa é verificar o passado e associar esse presente, quem sabe projetando uma humanidade futura. Eu acho muito interessante essa ideia de a gente ter uma noção de como a gente tem que se identificar como brasileiro, sabe? Porque vejo muita gente se identificando de uma maneira errada, como tu falou, que pensa, ah, não, porque eu sou descendente italiano, não sou bem brasileiro, não sou bem americano, assim, sou mais europeu, né? Daí eu vejo muita gente com essa ideia, sabe? E não tem uma ideia de que, tipo, ah, não, eu sou brasileiro, eu entendo o que aconteceu aqui no Brasil, tudo que rolou e tudo mais, e, e eu sou brasileiro mesmo. Então, eu acho que é muito disso. E é essa consciência que gera a cidadania. É essa consciência de que você é parte de um processo que iniciou, talvez antes de 1500, que você é parte disso. É isso que vai fazer com que você se sinta responsável pelos povos indígenas, pelos afrodescendentes, pela rua onde você mora, pelos seus vizinhos. É isso que faz com que você se sinta pertencente, partícipe desse ambiente. É isso que te faz cidadão. Não é um conceito formal de votar, alguma coisa que a gente vai decorar na escola. Essa lucidez, é ter claro onde você está, o que aconteceu nesse lugar, onde você nasceu. Você nasceu aqui. Tá? E como era aqui antes? Como era aqui em 1920? Como era aqui em 1500? Porque você é daqui. Algum dia você pode optar por uma cidadania que não é cidadania, é nacionalidade. O conceito é equivocado, você pode escolher uma outra nacionalidade, compartilhando com a nossa ou não, aí vai depender do país que você escolher, se escolher. Mas agora você é um nacional brasileiro. Você é um cidadão desta pátria, da República Federativa do Brasil, que tem uma história. Né? E você é parte dessa história, está sendo. Né? Porque a história é o tempo, e a gente está no tempo. Né? Nós estamos aqui, não é em 23, em 2023, 2024, 25, 19, 80, 79. Então, nós estamos no tempo. Agora isso é jornalismo, algum dia vai ser história. Como é que a gente vai contar essa história? O que aconteceu no dia 8 de janeiro, o massacre dos Yanomamis, como é que a gente vai contar? Porque nós estamos aqui.
Que projetos nós que estamos na história, encaixados nesse tempo, vamos produzir para que isso não aconteça. A história é mãe da vida, ok. A que vida que se quer gerar, o que vai sair daqui? E tudo isso passa pelo conhecimento, eu diria que pela inserção da história no currículo dos alunos e pela atuação, não é, na sociedade do historiador, da historiadora, dos arqueólogos, dos profissionais que trabalham com o tempo, que lidam com o tempo. Que são vocês, né? Somos nós, são vocês. E até, na verdade, ainda nesse contexto de se entender como brasileiro mesmo, a gente teve agora, e ainda tem um movimento que se diz patriótico, né, patriota, e que, na verdade, subjugou e ignorou povos indígenas, que excluiu os negros, que excluiu as religiões de matriz africana e as que se originaram depois no Brasil. Então, na verdade, a história também tem esse papel, né, de fazer as pessoas entenderem, na verdade, o que deveria ser o patriotismo brasileiro, o que deve ser defendido, e não uma visão europeia, estadunidense, sendo aplicada num local onde ela não serve, né, não se aplica, né. Então, na verdade, trazer essa questão do que é o Brasil, de como ele foi formado e não de como a gente acha que ele foi, essa concepção totalmente errada de defender o Brasil do europeu, né? E eu não diria nem que é o Brasil do europeu, eu diria que é o Brasil das ditaduras. Não é é o Brasil do nacionalismo, do processo de unificação do século XIX. Então, é um Brasil que, não no nosso caso, não é que a Europa passava, mas no século XIX, que é aquele nacionalismo ferrenho, totalmente alijado de valores, concentrado em ideias espúrias, né, que a gente pode dizer, né, que é ideias de exclusão de pessoas, de exploração de pessoas, de morte de pessoas, porque se você não assume os direitos fundamentais, você mata pessoas, como é o caso dos Yanomamis. Então, nesse sentido, para mim, é muito forte isso. Então, inclusive, essa palavra pátria eu nem gosto muito de empregar expressões como patriotismo, porque me soa muito não diria nem equívocos, a crimes contra a humanidade, que foi o que aconteceu por ideias patrióticas na primeira metade do século passado, patrióticas entre aspas, ou não, na primeira metade do século passado na Europa e depois se disseminou pelo mundo afora e continua a existir. Existem mais de 30 países totalitários no mundo, e muitos deles com essa ideia totalitária, com essa ideia nacionalista, não é patriótica, pseudo-patriótica, podemos dizer dessa maneira. E realmente o nacionalismo centrado lá na Europa, porque aquela ideia de Estado moderno do século XV, olha que a gente está indo pior, nós estamos retrocedendo mais ainda. Nós saímos até do século XX, nós entramos no século XIX, entramos lá no século XV, então nós fomos para períodos que nós já deveríamos ter repensado, não tem como voltar no tempo, não tem como reparar naquele momento que aconteceu lá na África, o que aconteceu nos campos de concentração, não tem como a gente reparar isso. O que aconteceu aqui com os extermínios que aconteceram no século XV, no século XVI, os povos indígenas, não tem como a gente voltar no tempo, não se criou essa máquina ainda. Mas a gente tem seus descendentes. Nós temos o país Brasil, nós temos aqui um processo legal de inserção de direitos fundamentais a todos. Nós temos o princípio da igualdade na Constituição, e não é uma igualdade formal, é uma igualdade substancial. É uma igualdade, e aí é que está, acho que até entra uma pergunta que depois você me registrou, é uma igualdade que a gente enxergue na realidade, a gente tem que sair na rua e achar a igualdade. Nós temos que sair na rua e não encontrar pessoas morando lá, porque lá não é lugar de a gente morar, é lugar de passear, de fazer manifestações, mas não é de morar. Então, agora, seguindo com as perguntas, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a importância da história na educação básica e no ensino médio. A importância da história é exatamente isso, essa provocação.
é o conhecimento, porque eu acho que o conhecimento é importante. Eu não vou... é importante conhecer, da mesma maneira como é importante você conhecer outras áreas, é importante você conhecer história. História é uma ciência. Então, a criança, quem estuda tem que conhecê-la, ela é uma ciência. Então, a importância está... Ela é uma ciência, no fato dela ser uma ciência, e no fato dela possibilitar isso tudo, não é dela te abrir essa perspectiva de você ser um cidadão melhor, de você pensar o outro, de você se tornar um humano melhor, de você se reconhecer no teu país, de você ser crítico, de você ser um cidadão efetivo que colabora para a melhoria das condições de todos. Então, nesse sentido, seja pelo conhecimento, a importância é total, é absoluta, dela e das outras ciências humanas, que estiveram, acho que agora isso vai parar, que estiveram ali no radar de um retrocesso muito grande. Elas foram o foco do retrocesso dos últimos 4 anos. Nós tivemos redução de carga horária nas áreas humanas em vários cursos. Então, elas foram o centro ali de um projeto de fim, realmente de fim dela como ciência, porque com determinada carga horária que se tem, não é possível você estudar a história. Você precisa ter uma carga horária compatível com o tempo que o aluno leva para entender esses processos que são apresentados a ele. E depois fazer ali as suas anotações, ter as suas conclusões, fazer as suas verificações. Não é os debates, se for o caso da metodologia do professor, nós precisamos ter tempo. E esse tempo foi, nos últimos tempos, sendo reduzido, em detrimento, talvez, de uma suposta prática, com a ideia de que a história não leva à prática. Isso não é verdade. Prof, dando seguimento no âmbito escolar, algo que nós sentimos muito, eu e meus colegas, em relação ao ensino público, né? Você dizer que você está fazendo graduação numa escola privada e numa faculdade pública, a gente já vê o preconceito da sociedade. Então, eu gostaria que a professora me dissesse, no seu ver, qual a importância do ensino público gratuito e de qualidade, tanto no nível básico, médio e superior. A importância que o ensino público gratuito e de qualidade é o garantidor da igualdade substancial. É o garantidor de que realmente o projeto de sociedade que nós queremos é possível. Porque a gente sabe, nós vivemos em um país, e a gente sabe disso, que é capitalista e onde as classes sociais são absurdamente desiguais. A escola pública e de qualidade é aquela que garante a aproximação entre classes sociais distintas e que provém de ambientes culturalmente também diversos. Não quer dizer que quem está lá na classe média tenha, aliás, não quer dizer mesmo, tenha mais cultura, seja mais inteligente, mais crítico, mais capaz intelectualmente, mas ele tem possibilidade de se aproximar, se ele quiser, se o seu meio também não é motivar, de conhecimentos que muitas pessoas não têm condições, porque são caros. O livro é caro, o jornal é caro, a internet é cara, então a escola é que aproxima esse educando, esse estudante, não importa de qual nível, de um conhecimento que lhe permite acessar, não é, as ciências, o que é grandioso, e depois progredir no mercado de trabalho. Então, futuramente, essa igualdade, ela vai, não é, se tornando real. E é esse ensino público e de qualidade, porque nós vivemos em um país com uma desigualdade social vergonhosa. Não sei se algum país do mundo tem tantas classes sociais quanto nós temos do 1 ao 5º. Então, assim, não sei, pelo menos era assim. Não sei se algum país possui
tanta distância social quanto o nosso, seja na América Latina, seja a gente pode talvez citar a África, mas a África, alguns países se aproximam no âmbito da pobreza, nem todos, mas alguns se aproximam no âmbito da pobreza. Quando nós vamos para países de desenvolvimento médio, o nosso tem uma desigualdade, um desequilíbrio. Eu estava pensando agora na Índia, mas não é um país que tem um PIB como o nosso, tem um patamar, não é de desenvolvimento interno como o nosso, acredito que o nosso seja um dos poucos que tem uma distância tão grande, socialmente falando. E o ensino público de qualidade é o que reduz, ele é o garantidor dessa igualdade, porque permite o acesso ao conhecimento, permite o acesso à ciência efetiva, e, consequentemente, há uma redução nesse desnível no tocante ao mercado de trabalho mesmo. Sem, talvez, o ensino público, esse aluno, esse estudante, essa estudante, não teria a possibilidade desses dois, o acesso à ciência e o mercado de trabalho, e, consequentemente, essa igualdade se tornaria possível. É o que eu penso. Então, eu acho fundamental o ensino público. De qualidade, sim, de qualidade, com pessoas comprometidas com ele, pessoas comprometidas, e sabendo que esse é o valor do ensino público. Ele está atrelado a um projeto de país que é constitucional, que é o de todos sermos iguais efetivamente. Como é que a gente vai ser igual? Tem uma série de aspectos no âmbito da educação, é o ensino público garantidor da igualdade. E se for ver muito bem essa questão da igualdade, não tem nem como duas pessoas no ensino público se botarem como iguais, porque, é como tu disse, o Brasil tem muita gente em níveis desiguais, muitas classes diferentes. Eu vi até um dado interessante esses dias, que é que no Brasil existem mais casas sem pessoas do que pessoas sem casas. Ou seja, tem gente rica que pode ter acesso a comprar casa para alugar, mas as pessoas pobres não conseguem ter dinheiro para pagar o aluguel. Então, né? Exatamente, o mercado imobiliário é parte disso, o mercado é parte disso tudo. E isso é verdade, basta ver o valor do metro quadrado aqui em Passo Fundo, e você vai entender. E aí você tem uma concentração que é mais ou menos equivalente àquelas concentrações fundiárias, a concentração de terra, também no ambiente urbano. Existe uma concentração desses metros quadrados em alguns grupos, algumas pessoas, alguns grupos imobiliários, e eles vendem se a pessoa tiver dinheiro para pagar, porque para eles aquele dinheiro não faz falta. Então, não precisa vender mais barato, nem alugar mais barato. O imóvel pode ficar vazio quando tiver alguém que consegue pagar aquele valor, e aquele imóvel está ali vazio. Às vezes com pessoas, no meu caso de grandes cidades, morando em frente, famílias morando em frente de prédios com parte das suas alocações vagas. Por mais que a gente entenda que a pessoa, que existiu alguém que comprou aquele para alugar e talvez existem pessoas que têm a sua renda futura vinculada a isso, a habitação, mas existem grandes corporações, é parte do sistema. Porque nós temos, não sei, essa é uma reflexão que eu faço, posso até não estar certa. Nós adotamos um modelo que tenta compatibilizar o capitalismo com um Estado social, sem ruptura, sem uma ideia revolucionária. A Constituição é parte desse processo. Isso aconteceu na Alemanha, aconteceu na França, então aconteceu em outros países a ideia de Estado social. Só que a nossa desigualdade é muito profunda. E onde é que a gente vai como é que a gente entende a profundidade da nossa desigualdade? Por isso a intervenção do Estado, de um Estado social mais atuante, é importante, na história. Na história que a gente vai entendendo na nossa formação de 1500, 1530, não é, que é o ano que começa o processo mais incisivo de ocupação, até aqui. A gente vai entender esses processos de apropriação de espaços que seriam para pessoas viverem, para pessoas constituírem a sua vida na história. Como que essas relações foram se construindo dentro desse espaço, desse território, dessa pátria, não é? Esse espaço circundado pelas fronteiras, que a gente chama de Brasil, né, da nossa República Federativa.
E na verdade, historicamente, né, como a gente já veio comentando, a gente tem um processo de formação da sociedade brasileira excludente, né, que excluiu negros, indígenas, mulheres, e nos últimos anos, nos últimos 4 anos, a gente teve aquele discurso neoliberal muito forte de meritocracia, né, enquanto a gente também teve um Perfeito. ataque à educação pública, à ciência e aos próprios processos de distribuição de renda para a população, os programas sociais, né? Então, essa meritocracia mascarada deles, que na verdade estava querendo igualar os pontos de chegada das pessoas, só que não se importava com o processo de ascendência e nem com o ponto de partida, né? Uhum. Perfeito. Perfeito. Exatamente. Maurício, o teu microfone está desligado. Estava fazendo a pergunta mutada. Já foi. Então, agora dando continuidade, prof, o cronograma que nós fizemos em questão às perguntas, agora eu gostaria que você respondesse. Quais os desafios dos educadores de história em face do novo ensino médio? Em face do novo ensino médio, qual é o desafio? Nós temos desafios que dizem respeito à nossa carreira, não é? Ao modo pelo qual as escolas no Rio Grande do Sul estão introduzindo o ensino médio, mas isso eu não vou tocar, que é a disponibilidade do tempo, etc. Em primeiro lugar, é entender o que é efetivamente o modelo do novo ensino médio. É a gente compreender o que, o que é o novo ensino médio. Para isso estão sendo feitas, nós ainda estamos, não é, fazendo reuniões de formação continuada, mas é entender o que é esse novo ensino médio. E dentro desse novo ensino médio, qual é o papel, no nosso caso, da história na articulação desse modelo? Onde que entra a história ali dentro? Porque o novo ensino médio ele tem linhas ali de pesquisa, linhas de atuação, não é, dos estudantes, linhas de escolha, agora me faltou o nome, estávamos estudando até o mês passado, agora me faltou o nome. Então, tem essas linhas que são espaços de envolvimento do aluno na construção do seu conhecimento, e eu acho que falta às escolas refletirem qual é o papel, não só da história, de cada disciplina, mas da nossa em particular. Quando se constrói esses projetos, onde que a história vai entrar? Como é que ela vai ingressar enquanto ali forma de compreender um problema que talvez derive da matemática? Onde que nós vamos enquadrar a história ali dentro? Então, para isso, a gente precisa entender o novo ensino médio. Que tipo de construção de conhecimento, qual é o objetivo do novo ensino médio? Qual é o projeto de estudante, de pessoa que esse novo ensino médio pretende dar à sociedade? Que estudante, que cidadão futuro esse novo ensino médio pretende? E aí, não é que nós vamos colocar história, porque aí vai depender do estudante ter optado por uma área da biologia, por outras áreas, agora não me ocorre o nome específico, mas como que nessas outras áreas de conhecimento o estudante vai poder talvez refletir sobre algo que diz respeito à história. Na biologia, por exemplo, na matemática. Então, acho que falta a questão do novo ensino médio, o desafio é a gente entender o ensino médio, o projeto, em que ele se constitui, e como que porque história é um ramo do conhecimento, ela é o conhecimento em si, da mesma maneira como é a matemática, a biologia. Então, como que esse conhecimento que vocês estão tendo, não é a oportunidade de construir na universidade, se encaixa nessa nova concepção, tá? Onde o aluno será certamente mais autônomo, porque ele vai construindo seus projetos, ele vai construindo seu conhecimento a partir de uma problemática que foi feita.
Então, eu acho que talvez esse viés de se refletir sobre o papel da história seja importante. Os desafios, esse é um desafio. Eu acho que o outro desafio diz respeito, é uma continuidade desse, diz respeito a nós, junto com outros, que a gente chama de interdisciplinaridade, acho que vocês já devem ter ouvido esse termo, não é? Mas como construir espaços efetivamente interdisciplinares, que não seja só eu conversando com o professor de filosofia, mas também eu conversando com o professor de biologia, eu conversando com o professor de matemática, eu conversando com qualquer professor da área de exatas. Então, como é que nós vamos construir esse ambiente? Não é de interdisciplinariedade como a contribuição efetiva de todos aqueles que têm os seus conhecimentos, as suas ciências presente, que estudam as suas matrizes vinculantes às suas áreas. Então, eu acho que esse é a outra questão, a interdisciplinaridade. Então, entender o ensino médio, a interdisciplinariedade como realidade, como efetividade, aí entra inclusive questões nossas aqui, que eu não vou mencionar quais são, mas entram espaços dentro das escolas para que isso aconteça, dentro dos nossos horários de trabalho, para que isso aconteça, e para que a gente possa se encontrar, se não é do nosso horário de trabalho, a gente não consegue nem se encontrar, nós não conseguimos conversar sobre isso. Então, eu acho que o desafio, para mim, pessoalmente, são esses os desafios. Aqui não é o modelo apresente para nós, e a gente também contribua nesse processo, apresente para nós o espaço da história, que a gente construa também esse espaço, mas que a gente enxergue o espaço da história e que haja uma efetiva interdisciplinaridade. Prof, quero agradecer Sim. Quero agradecer muito a presença da senhora, suas contribuições. É muito importante para o nosso projeto, que mesmo sendo autônomo, nosso projeto sendo uma coisa pequena, eu acho que a gente está conseguindo construir uma coisa muito boa e é sempre muito gratificante ter a participação de pessoas muito qualificadas como a senhora, ainda mais com alguns laços afetivos que a gente tem pela senhora ter sido minha professora de ensino médio todo. Mas muito, muito obrigado mesmo pela sua participação. E não sei se você tem alguma consideração final para fazer, senão nós encerramos aqui. Eu agradeço, sim, infinitamente essa possibilidade. Eu adoro trabalhar com os alunos, eu gosto dessa troca de ideias, eu gosto dessa relação que a gente consegue ter, não é, com todos. Nós conseguimos ter no ensino médio, eu consigo ter com os estudantes da graduação, e para mim é muito prazeroso falar, não é, da história, que é a minha paixão, não é? Eu sou absolutamente apaixonada pela história. Daqui a algum tempo eu saio, não é, do ensino médio, mas pretendo continuar atuando, porque é realmente o que faz os meus olhos brilharem, né? Talvez não é o Vicêncio Leiro, mas é o que faz com que os meus olhos brilhem, e eu desejo que vocês tenham muita coragem, né? Porque vai ser necessário, talvez agora um pouco menos, mas sempre foi necessário, independente, não é, do que nós encontrarmos em termos de governo, sempre foi necessário muita coragem para, não é, seguir com a carreira da história e para ser professor também, não é? Então, muita coragem para ambos, para continuar na história e para se dedicarem ao magistério, a ensinar aos seus estudantes, não é, um pouco daquilo que vocês vão entender. E eu desejo que vocês tenham os olhos brilhando sempre por muito tempo, não é? Que vocês consigam fazer, né, o coração bater pelo conhecimento da história, pela leitura da história, não é, que vocês levem essa alma para os alunos, através do olhar, das metodologias. Então, desejo muita felicidade no exercício da profissão de vocês, e muita coragem também, como eu já disse, porque será necessária. Sempre foi necessária e será continuar a ser. Com certeza, prof. Muito obrigado, tá? Obrigada a vocês.